prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue a nossa imagem. Sejam bem-vindos e meu muito obrigado a todos vocês que compartilham. Nós estamos assistindo no Brasil a ideia da praticidade, de que, como foi destruído a nossa educação, também tentam destruir todas as formas, a comunicação visual, audiovisual. O que acontece? Eles estão sempre pedindo para que as pessoas possam curtir vídeos rápidos, que é para eles ganharem dinheiro. Quanto mais esses vídeos eles circulam, mais as redes sociais, eu digo, as plataformas ganham dinheiro. E o que acontece com você que curte esses vídeos rápidos? Você não toma o conhecimento, você não se inteira, você não toma conhecimento do que está acontecendo. Ao contrário de outros canais, bom é que as pessoas possam ouvir. Mas o que está acontecendo no Brasil? Eu discordo completamente das pessoas que falam das ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por que eu discordo? A nossa Constituição, ela é 3 poderes. Quando essas esferas falham, alguém tem que manifestar. E o que estamos acontecendo nos últimos 30 anos? Era uma política ao qual tudo corria dentro dos bons costumes, onde todos ganhavam dinheiro público à custa de furto. Só que os partidos que tivemos nos últimos 16 anos roubou demais. As estatais quebraram, as organizações, as autarquias e tantos outros setores, e isso foi se multiplicando, chegou nos estaduais, e vemos e estamos assistindo essa ferida aberta, ao qual as pessoas querem tampar a período. Chegou as eleições, as mesmas pessoas. O riachinho lá, o riachinho que passava o esgoto aberto na tua rua, ainda está lá. E as mesmas pessoas que querem se candidatar vão buscar você. Essas ideias a gente vê todos os dias. Não é que a gente concorde, porque nós temos o quê? Uma Constituição. Essa Constituição é o poder. Essa Constituição é o povo materializado. Essa Constituição é a força que todos nós brasileiros temos. Você tem que prestar atenção no seguinte: a República Federativa do Brasil é a união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, tendo como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a livre iniciativa, o pluralismo político e o parágrafo único, que é justamente todo o poder e a manda do povo, ao qual emana e exerce, através de seus representantes, nos termos dessa Constituição. Nós temos o parágrafo 5º, que ele é imutável. Ninguém pode mudar aquilo. Ninguém vai ficar ali para todo sempre. Ninguém pode mudar. A não ser que criamos e mesmo assim temos que copiar. É fundamental. É algo que não tem como você mudar. Muda tudo, menos aqueles... E para não haver uma inconstitucionalidade, nada se muda. Então o que é que se acontece? A população, por meios criminosos, vão buscando os meios para pressionar as pessoas que, ao invés de ser parlamentares, estão sendo o quê? Partidos. Então essas pessoas lá dentro começam a lutar para que mude-se o quê? A Constituição por vias dos meios inconstitucionais. Tem que acontecer aquilo. É o que nós estamos vendo hoje. Nós acabamos com sérios conceitos, sérios problemas e criamos muito mais. Nós tiramos o direito da educação. Nós damos hoje o direito da pessoa não ser reprovado. Não, a pessoa tem que passar de ano. Tirando essas conclusões, a gente vê que nós temos pessoas desequilibradas, pessoas despreparadas, pessoas que estão e foram vendidas, tanto é que nós temos senadores da República sendo processados. Olha, se você pegar uma pessoa pobre, no sentido de desprovido de bens, que é assim que eles chamam, se essa pessoa for processada, olha, ele muda até de bairro. Se essa pessoa for presa, ele some, nunca mais você vê. Essas pessoas, elas vão presas, elas têm processo, elas recorrem. A vida dessa pessoa, a vida pregressa dessas pessoas é de crime. Crime. E a Polícia Federal sabe, a Justiça sabe, e a gente vê
essas demandas sendo simplesmente ignoradas. Então as pessoas vêm e veem o que está acontecendo no Brasil. A falta da prática da Constituição. O que nós temos que fazer é colocar a Constituição em prática. Se você não colocar a Constituição em prática, o Supremo Tribunal Federal está fazendo o papel dela. Ele está fazendo aquilo que o Executivo deixou de fazer, aquilo que o Legislativo deixou de fazer. O Executivo só executa aquilo que o Legislativo quer e faz. Ele só administra a estrutura federal. A maioria das pessoas não sabe a responsabilidade do presidente, mas eu vou trazer à tona a responsabilidade do presidente, artigo 85 da nossa Constituição. E os deveres no artigo 86 da nossa Constituição, que entra 7 incisos, que tem ali que ele pode ser processado pela Câmara, por um terço da Câmara. As pessoas não sabem sequer como é feita a renovação nas eleições. Nós estamos vivendo num país no século XX que as pessoas sequer, mas o celular a pessoa sabe. Olha, eu não sei mexer em celular. Mas a maioria das pessoas não sabe como é feita a renovação na Câmara. Não sabe. A maioria não sabe. Mas nós estamos vendo que no século XXI nós temos 210 milhões de brasileiros que não sabem como funciona o sistema político, eleitoral no seu país. E aí aproveita o quê? Aproveita essas pessoas. Essa ocasião em que a maioria não sabe, é aí que eles vão trabalhar. E a gente vê deputados, senadores e até mesmo outros membros da República tratando a grande responsabilidade da nossa Constituição como se fosse uma coisa banal. E não é uma coisa banal. Isso que está acontecendo no Brasil, o Supremo Tribunal está fazendo com todo conhecimento. Porque a ausência dos poderes, a ausência do poder ao qual deveria ser exercido pelo Legislativo. Nem o Executivo consegue mudar o que o Supremo Tribunal está falando, porque senão ele se enquadra no artigo 85 da nossa Constituição, que é a responsabilidade do presidente, que é justamente descumprimento da ordem judicial. Isso dá impeachment. E a maioria das pessoas ficam o quê? Parado. Nós estamos assistindo isso. E joga toda essa lama. Vem político de esquerda, vem senadores, vem toda essa nojeira, joga tudo em cima do poder que é o povo. Vamos jogar, me perdoe a todos o que eu vou falar, mas vamos jogar na privada. Nós somos obrigados a ouvir comentários desagradáveis, ações desagradáveis desses políticos incompetentes que se encontram no poder. E eles estão lá porque nós os elegemos. Nós acreditamos, nós apostamos que isso poderia dar certo. Mas o que está acontecendo é um povo completamente desinformado. A nossa Constituição está aqui. O Supremo Tribunal Federal, por que eu não concordo das pessoas falarem dos ministros do Supremo Tribunal Federal de hipótese alguma? Nós podemos falar das ações, mas mal dos ministros, assim como não podemos falar mal dos políticos. Nós temos nossos representantes, que são parlamentares, para nos representar e falar aquilo que nós precisamos e aquilo que vamos precisar, para que a gente tenha a voz ativa lá. Parlamentar é para isso. Parlamentar não é para disputar sobre classes ou sobre a dicotomia onde nunca vamos terminar se a gente... Ou a gente leva todo mundo para o lado da luz ou leva todo mundo para o lado da escuridão. Mas nós temos que chegar a uma posição. E essa posição é através de mudança. E mudança não se faz com bandeirinha, não se faz com pombas brancas, não se faz falando mal de ministro, não se faz políticos falando em redes sociais querendo tirar a mídia, ganhar mídia, como muitos senadores vêm falando mal de outros ministros, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso eu não concordo, porque eles têm um papel na mão para fazer e agir conforme a Constituição, conforme o artigo 52. E a responsabilidade não é justamente dos programas dar ou emprestar ouvidos para que nós venhamos ser a privada desses canalhas que lá se encontram. Eu estou falando do modo geral, porque a responsabilidade, a Constituição não está dizendo aqui, senador A, senador B ou senador C. Está falando do Congresso Nacional, do Senado Federal. Então, vamos dar aqui uma olhadinha aqui no artigo 52 da nossa Constituição. Artigo 52 da nossa Constituição, seção 4 do Senado Federal. O Supremo Tribunal Federal está fazendo isso por causa da ausência disso.
essa esculhambação, esse desequilíbrio que está acontecendo no Brasil é o Senado Federal. A única culpa é o Senado Federal. Não me conteste, porque a nossa Constituição diz Senado Federal. Senado Federal. A nossa Constituição diz isso. Então, se você não sabe o que está escrito aqui, a gente ouve cada conversa dessas pessoas e nós não somos obrigados a receber esses lixos, essas conversas imundas, porque está falando do ministro A, ministro B, ministro C do Supremo Tribunal Federal. Os ministros sabem que se tivéssemos um Senado forte, eles não estavam fazendo isso. O problema é que lá no Senado tem gente pilantra, gente desonesta, gente processada, que tem medo de ser processado pelo Supremo Tribunal Federal e se calam. E nós não somos obrigados a ouvir essas mentiras e levantarmos bandeira. Fora aquilo, fora o ministro A, o ministro B do Senado, do STF. O ministro está fazendo o que ele tem direito de fazer. As pessoas têm que ter respeito pelas autoridades. E esse respeito que o povo, né, quer do Supremo Tribunal Federal está lá no Senado Federal. Esse respeito que a gente quer dos ministros do Supremo Tribunal Federal está lá no Senado Federal. É eles que têm que fazer com que os ministros trabalhem dentro do regime da nossa Constituição como guardião. Não é fazer o que eles estão fazendo. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal. Não compete à Câmara, não compete ao poder, mesmo porque esse poder que aqui se encontra foi atribuído ao Senado Federal para que a gente pudesse estar em paz. Compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1. Processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidades, bem como os ministros de Estado e os ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexos com aqueles. Descumprimento, etc, etc. Inciso 2. Processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional dos Ministérios Públicos ou do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes das mesmas responsabilidades de cumprimento da nossa Constituição. Então, se esses políticos, vêm senadores nas redes sociais, falar mal de ministros, essa pessoa tinha que ter a vergonha na cara, porque é eles que têm a responsabilidade disso. O Pacheco quer sair presidente do Brasil. Como se ele não consegue nem administrar a própria casa, com 81 pessoas? Quer governar 210 milhões de pessoas. 210 milhões de pessoas. Como? Se uma pessoa não consegue 81. Se não consegue colocar em ordem a casa, que conforme está aqui. É claro que nós temos outros fatores que alcançam os acontecimentos, agravam os acontecimentos. Mas o agravo maior está lá no Senado Federal. E isso a gente tem que ter competência, pelo menos para cobrar dessas pessoas, quando esses imorais, esses indecentes, esses incompetentes chegarem a se lançarem governador, senador da República, prefeito, ou pedir voto para os seus deputados, para os seus currais políticos, porque é assim que ele vê cada um de nós, dentro dos currais políticos. Nós temos que aprender, é isso aqui. Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil. Por incrível que pareça, revisada pelo ministro, excelentíssimo meu ministro Alexandre de Moraes, que caiu de uma forma estar manchando a sua biografia pelos outros meios, outros fatos. Mas a culpa de tudo que está acontecendo no Brasil não é o presidente da República e aproveita-se da informação, da desinformação e da informação errada e da desinformação do povo. Vêm deputados federais, falando de combustíveis, vêm deputados federais dizendo que a culpa é do presidente da República. Se você ver a responsabilidade do presidente da República no artigo 85 e 86 e os deveres do presidente da República, você vai entender
que não é fácil ser presidente da República quando nós temos o quê? Um Congresso corrupto, quando nós temos um povo desinformado. Aí estamos, de fato, realmente perdidos. Um abraço a todos.